Opa, professor Felipe Dallavecchia aqui, e esta é a nossa aula inaugural da matéria de legislação especial, aqui no nosso curso de reta final para o concurso de delegado de polícia do Estado de São Paulo. Nós começaremos tratando da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, também chamada, também conhecida como Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, porque é esta lei que regulamenta a nossa Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Você pode estar achando estranho começarmos por essa lei, mas poxa, eu estava esperando uma lei de natureza penal, eu queria falar da lei de drogas, eu queria tratar do Estatuto do Desarmamento. Calma, nós já chegaremos lá. Pode ter certeza de que essa daqui é uma das principais leis esparsas que você precisa saber, que você precisa conhecer para ir bem no seu concurso, tá? Então, pode vir aqui comigo, redobra a sua atenção, porque essa lei costuma acompanhar os candidatos da primeira fase até a fase oral, tá certo? Então, quando você estiver às vésperas da sua fase oral, você certamente vai querer assistir essa aula aqui de novo, ou pelo menos dar uma lida no material, tá? Essa lei, o estudo dessa lei vai ser extremamente importante para você, tá? Vamos começar então. Título 1 da Polícia do Estado de São Paulo. O artigo 1º dessa lei fala para a gente o seguinte: a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, responsável pela manutenção em todo o Estado da ordem e da segurança pública internas, executará o serviço policial por intermédio dos órgãos policiais que a integram. Abrange o serviço policial, a prevenção e a investigação criminais, o policiamento ostensivo, o trânsito e a proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento. Esta lei, a cobrança dessa lei, tem uma característica. Normalmente, a cobrança ela se restringe ao texto da lei. Só que aquilo que é cobrado a respeito dessa lei costuma ser muito decoreba. Então, sempre que você estiver diante de uma decoreba, já redobra a sua atenção, porque você provavelmente estará diante de uma questão da sua prova. Então, abrange o serviço policial. Poxa, isso aqui é decoreba pra caramba. E é importante. Então, o serviço policial, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, abrange o quê? Abrange a prevenção criminal, a investigação criminal, o trânsito, a proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento, tá bom? Então já temos aqui uma possível questão. Olha só, falta só colocar aqui uma alternativa E e inventar alguma coisa aqui. Assinale a incorreta, tá? Temos aqui já uma questãozinha pronta. Chamando a sua atenção para o seguinte: o trânsito está aqui compreendido no serviço policial. Então, quando isso pintar na sua prova, você não vai estranhar. O artigo 6º, parágrafo único, e aqui no material eu fiz isso, tá? Eu desembaralhei os dispositivos. Alguns dispositivos versam sobre questões que já foram tratadas ali em cima, então eu pego o dispositivo aqui embaixo e vou juntando, agrupando os temas para que a gente consiga entender melhor o texto dessa lei. Então a gente vai lá para o artigo 6º, parágrafo único. É considerado serviço policial para todos os efeitos, inclusive a regimentação, o exercido em cargo ou funções de natureza policial, inclusive os de ensino a esta legados. Aqui, esse dispositivo vem dizer que considera-se serviço policial todas as funções, todas as atribuições exercidas em cargo de natureza policial, inclusive aquelas funções relacionadas ao ensino, relacionadas à formação. Por exemplo, quando os seus professores lá na Acadepol estiverem dando uma aula para você, estiverem ministrando essas aulas no seu curso de formação, eles estarão exercendo um serviço policial. Eles estarão exercendo um serviço policial.
Então, considera-se policial todo o serviço exercido em cargos e funções de natureza policial. Considera-se serviço policial, inclusive, aquele relativo ao ensino policial, como é o caso das aulas na Acadepol. É vedada, salvo com autorização expressa do governador, em cada caso, a utilização de integrantes dos órgãos policiais em funções estranhas ao serviço policial, sob pena de responsabilidade da autoridade que o permitir. Então, em regra, proíbe-se a utilização de policiais em serviços de natureza não policial. Policiais têm que exercer serviço policial. Proíbe-se, portanto, como regra, a utilização de policiais em funções de natureza não policial. E a inobservância dessa vedação, dessa proibição, pode gerar a responsabilização da autoridade que permitir a citada utilização. Mas essa proibição é absoluta ou existe alguma exceção a essa proibição? Existe. Excepcionalmente, o governador poderá autorizar a utilização de policiais para o desempenho de funções estranhas ao serviço policial. Essa autorização deve ser específica, ou seja, deve se referir a cada caso determinado e não pode consistir em autorização indiscriminada, genérica, que viole o que prevê este artigo. Então, a lei ela estabelece como regra a vedação da utilização de policiais em serviços sem natureza policial. E o governador pode autorizar essa utilização de policiais em serviços de natureza não policial para casos específicos. Se o governador viesse e falasse assim, olha, já que precisa da minha autorização, então fica autorizada a utilização de policiais em serviços sem natureza policial. Poxa, esse ato normativo infralegal do governador estaria violando, estaria esvaziando o conteúdo desta norma aqui. Então, a autorização do governador para a utilização de policiais em serviços sem natureza policial deve ser específica, deve se tratar de um caso determinado, deve se referir a um caso determinado. Não pode ser ampla, não pode ser genérica, porque isso violaria o conteúdo dessa norma aqui, que, vale lembrar, é uma lei e, portanto, é hierarquicamente superior ao ato de natureza, ao ato administrativo de natureza normativa que possa ser expedido pelo governador, ok? As funções administrativas e outras de natureza não policial serão exercidas por funcionário ou por servidor, admitido nos termos da legislação vigente, não pertencente às classes, séries de classes, carreiras e quadros policiais. Então, funções administrativas e outras funções que também não tenham natureza policial, em regra, devem ser exercidas por funcionário ou por servidor que pertença a outras classes, que pertença a outras carreiras que não as carreiras policiais, efetivamente policiais. Temos aqui, por exemplo, o oficial administrativo, que existe, embora não seja muito comum ouvirmos falar do oficial administrativo, existe o cargo de oficial administrativo na Polícia Civil de São Paulo. É muito comum também que as prefeituras, ou seja, que os municípios cedam alguns funcionários municipais para o exercício de trabalhos meramente burocráticos, sem natureza policial, nos distritos policiais, ok? Fazendo isso, então, cumpre-se o que dispõe este artigo 7º da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. O artigo 2º prevê que são órgãos policiais subordinados hierárquica, administrativa e funcionalmente ao secretário de Segurança Pública, a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Civil e a Polícia Militar são, portanto, os órgãos policiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública,
e são subordinadas ao secretário de Segurança Pública. Essa subordinação se verifica nos âmbitos hierárquico, administrativo e funcional. Hierárquico, administrativo e funcional. Então, o secretário de Segurança Pública é, de fato, o chefe das mais altas autoridades da Polícia Civil e da Polícia Militar. O delegado-geral de polícia e o comandante da Polícia Militar, ambos encontram-se hierarquicamente subordinados ao secretário de Segurança Pública. A subordinação no âmbito administrativo corresponde a uma subordinação justamente para a administração, para a gestão dessas entidades. E funcional, isso daqui é questionável do ponto de vista da doutrina mais atual de polícia judiciária, mas o funcional seria que o secretário de Segurança Pública pode ditar os rumos, pode ditar o que será feito, pode ditar, portanto, os rumos, o sentido da atuação dessas polícias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu digo que isso é questionável do ponto de vista da doutrina mais atual de polícia judiciária, porque a atividade do delegado de polícia depende, em grande medida, de convencimento jurídico. Então, como é que o delegado pode se vincular funcionalmente ao secretário de Segurança Pública e não poder, então, exercer o seu convencimento jurídico? Tá? Isso a gente deixa, esse debate a gente deixa para uma outra oportunidade. Por hora, basta que você saiba que a vinculação, a subordinação da Polícia Civil e da Polícia Militar ao secretário de Segurança Pública acontece nos âmbitos hierárquico, administrativo e funcional. O artigo 2º, parágrafo 1º, prevê que integrarão também a Secretaria da Segurança Pública os órgãos de assessoramento do secretário da Segurança, que constituem a administração superior da pasta. E aqui eu deixo um organograma da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para você consultar e para você entender mais ou menos como é o funcionamento aqui. Eu sei que no vídeo pode estar bem pequenininho, a ponto até de você não conseguir ler o que está aqui. Mas você receberá esse material em PDF, você pode dar zoom e também esse organograma está disponível no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Só uma observação que eu esqueci de fazer aqui quando falávamos do artigo 2º caput e a Polícia Penal. Ah, professor, esse dispositivo ele está desatualizado porque agora os anteriores agentes penitenciários, agora eles são policiais penais. Eles são policiais penais. Então, e a Polícia Penal? Ela deveria estar aqui, não deveria? Pessoal, não deveria. Porque a Polícia Penal, embora seja de fato polícia, agora reconhecida pela Constituição Federal, expressamente lá no artigo 144, mas a Polícia Penal não está na Secretaria de Segurança Pública. Está na famosa SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, tá bom? Então fica aqui a dica, fica esse toque para você não confundir. A organização, estrutura, atribuições e competência pormenorizada dos órgãos de que trata este artigo serão estabelecidos por decreto nos termos desta lei e da legislação federal pertinente, ok? São atribuições básicas, isso aqui é importante, são atribuições básicas da Polícia Civil, o exercício da Polícia Judiciária, a administrativa e também a preventiva especializada. Vamos entender isso aqui? A Polícia Judiciária, o exercício da Polícia Judiciária aqui mencionado, abrange as atividades de investigação criminal e também as atividades de assessoramento ao Poder Judiciário, Polícia Judiciária. Então, este termo abrange duas funções que, aqui no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, estão separadas. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária, que seria o assessoramento ao Poder Judiciário, e também a apuração de infrações penais. Então, aqui na Constituição Federal, o artigo 144, parágrafo 4º, faz essa distinção. Prevê a polícia judiciária de um lado e a apuração de infrações penais de outro. A lei orgânica da polícia fala em polícia judiciária, abrangendo, portanto, estas duas funções. Fala também em polícia administrativa. Polícia administrativa naquele sentido de fazer cumprir leis, fazer cumprir atos normativos com caráter, atos administrativos com caráter normativo. E aqui nós podemos citar como exemplo de atuação de polícia administrativa na época em que a Polícia Civil abrangia também as atividades da Polícia Civil, compreendiam, por exemplo, as atividades do Detran. Isso não é mais assim. Isso não é mais assim. Mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu fui tirar a minha CNH, quem estava como fiscal de sala era um delegado de polícia. Então, aplicar provas de CNH, expedir efetivamente a CNH, isso pode estar compreendido, isso pode ser compreendido como um exemplo de exercício de polícia administrativa. E a última função aqui atribuída pela lei à Polícia Civil é esta atribuição de polícia preventiva especializada, que é um pouco polêmica, uma vez que a atuação como polícia preventiva é, por essência, a atribuição da Polícia Militar. Ele coloca aqui, polícia preventiva especializada. Seria, então, uma atividade a ser exercida excepcionalmente. Seria, então, uma atividade a ser exercida como uma espécie de inteligência a ser exercida pela Polícia Civil. Então, constatando que determinado crime seria praticado, a Polícia Civil ela poderia fazer frente e evitar a prática deste crime? Ok, mas esta hipótese aqui é bastante polêmica, uma vez que existe aí uma quase invasão da atribuição da Polícia Militar. Se nós não queremos que invadam o nosso espaço, nós também não podemos querer invadir o espaço de outras instituições, ok? Então, essas são as atribuições básicas da Polícia Civil, e as atribuições básicas da Polícia Militar são o planejamento, a coordenação e a execução do policiamento ostensivo, fardado e também a prevenção e extinção de incêndios. Então, cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e fardado, aquele que deixa inequívoca a presença da polícia naquele local, bem como a prevenção e a extinção de incêndios. Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros Militar integra a Polícia Militar. Vamos lembrar aqui desse artigo 144, parágrafos 4º e 5º, não nos custa, né? Isso será interessante para nós na prova de Direito Constitucional e também aqui nessa matéria de legislação especial no que diz respeito à Lei Orgânica da Polícia. Deixa eu tirar essa rabisqueira daqui. Artigo 144, parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União. Por que ressalvada a competência da União? Porque no que diga respeito à competência da União, nós já temos uma polícia judiciária para exercer essas funções, que é, claro, a Polícia Federal, tá? Então, as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, duas funções aqui expressamente previstas: as funções de polícia judiciária e também a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá? Então, as infrações penais que tenham natureza militar, os crimes militares, não são apurados pela Polícia Civil, são apurados pela Polícia Militar. E é aí que você vê, de vez em quando você pode ouvir falar,
A polícia militar, no exercício da polícia judiciária militar. Então, quando fala em polícia judiciária militar, nós estamos nos referindo à apuração de crimes militares, e isso de fato não cabe à polícia civil, tá? Então, às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, perceba que a Constituição trata dos corpos de bombeiros militares no mesmo dispositivo em que trata da polícia militar. Então, às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.